Então, pessoal, esse aqui é um exemplo muito claro, muito evidente daquele tipo de coisa que o Estado costuma fazer, né? Uma medida que supostamente é para beneficiar a população e que acaba tendo uma série de repercussões negativas que não são planejadas ou que são ignoradas pelos legisladores, pelos proponentes dessa tal medida em questão, né? Trata-se de um projeto de lei aprovado na Câmara e que agora segue para o Senado Federal, que determina, dentre outras coisas aqui, a questão do limite para os juros do cartão de crédito, o famoso rotativo, né? Além de falar também aqui da questão do desenrola, que é o tal do programa de renegociação de dívidas também proposto pelo governo federal e que agora foi transformado em lei também. Inclusive um incentivo para caloteiros, é isso que se trata no final das contas, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, nesse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e quais são as repercussões que isso pode ter na economia, porque esse é o grande ponto, como nos ensina Frederic Bastiat, o que se vê e o que não se vê. No caso aqui vamos falar do que não é tão visível nesse caso, não é? Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que esse projeto de lei aqui originalmente estipula, né, de acordo com o que foi aprovado ali na Câmara dos Deputados? Isso vai para o Senado Federal, pode ter alterações, pode ser que o Senado não aprove, enfim, tem água para rolar nessa história ainda, mas já há um encaminhamento nesse sentido. Obviamente que a relatoria desse desastre aqui ficou com um senador, com um deputado petista, né, Alencar Santana de São Paulo. Então, o que determina essa lei basicamente aí que foi aprovada em relação ao cartão de crédito, aos juros do cartão de crédito? Determina-se aqui, então, que seja feita uma proposta, não tem um valor definido ainda, eles não estabeleceram isso. Uma proposta aí feita pelas próprias emissoras de cartão de crédito. Então, a ideia é que em 90 dias aí da aprovação da lei, da publicação da lei no Diário Oficial, caso ela venha a ser aprovada de fato, as emissoras de cartão de crédito, então, devem se juntar aí dentro desse prazo, estabelecer aí uma proposta de regulamentação para os juros aplicados no cartão de crédito atualmente no Brasil. Depois elas vão submeter isso à aprovação do Conselho Monetário Nacional, né, o CMN, e uma vez aprovado isso pelo Conselho, então isso vai passar a vigorar como o novo teto, o novo limite dos juros do cartão de crédito no Brasil. Então a ideia primeira aí é permitir que as operadoras, entre aspas, permitir com muitas aspas, né, que elas discutam esses limites, elas próprias estabeleçam um limite que obviamente vai ter que ser aprovado pela entidade burocrática estatal, o CMN. Caso elas não façam isso, ou caso a proposta submetida ao CMN não seja de fato aprovada por eles e não tenha tempo hábil dentro dos 90 dias para propor uma nova forma e uma nova metodologia de juros, então o que vai valer é o seguinte, de acordo com a lei: o total cobrado a título de juros e encargos financeiros não poderá exceder o valor original da dívida. Então, o total de juros e multas não vai poder passar do valor total da fatura da pessoa, da dívida da pessoa com o cartão de crédito, né? Então, sim, de fato, os juros no cartão de crédito são muito altos, né? Conforme traz a reportagem aqui do G1, onde eu estou olhando essa notícia, estamos falando aí de 400% de juros ao ano. Então, claro que é uma coisa assim muito alta, uma taxa de juros gigantesca. Os especialistas consultados pelo G1 dizem que esses juros são abusivos, né? Em primeiro lugar, isso aqui não existe juro abusivo. Juro é um preço, o preço do dinheiro circulando aí, sendo negociado na economia, sendo oferecido para as pessoas. No caso aqui é o custo do crédito, né? Porque na verdade a pessoa está gastando um dinheiro que ela não possui, é um dinheiro que é da operadora desse sistema aí no final das contas. Então o que é cobrado a título de juros é o preço desse dinheiro aí. E como qualquer outro preço na economia, isso é determinado pela lei da oferta e da demanda, com uma série de detalhes que compõem isso aí: os custos da operação, os gastos e principalmente o risco do negócio, que é o grande ponto nessa história. Por que os juros do cartão de crédito no Brasil são tão altos assim? É porque a inadimplência no cartão de crédito é absurdamente alta, assustadoramente alta. De acordo aqui com dados do Banco Central, a inadimplência do crédito, do setor aí de cartões de crédito e tudo mais, é de cerca de 50% das operações, ou seja, de cada 2 usuários de cartão de crédito,
Não paga a fatura integralmente ou não paga simplesmente nada, vai apenas empurrando a dívida para frente, né? Então, para quem paga em dia, para quem está sempre em dia com a fatura do cartão, não gasta mais do que pode, está sempre ali quitando os débitos, não gasta mais do que o seu orçamento comporta, sabe parcelar e controlar as parcelas ao longo do tempo e tudo mais, esses juros aqui de 400% não significam absolutamente nada. Eu uso cartão de crédito regularmente, praticamente todo dia, aí, fazendo compras, coisas pequenas, coisas maiores também. Nunca tive problema absolutamente com a alta taxa de juros do rotativo do cartão. Por quê? Porque eu sempre paguei a fatura do cartão no dia. Nunca deixei a coisa ficar rolando, porque aí de fato vira uma bola de neve, né? Então por que as operadoras cobram tantos juros aqui no Brasil? Primeiro que tudo é caro em matéria de juros no Brasil, né? Empréstimos para pessoa física são caros, empréstimos para empresas também. Se não tiver subsídio estatal, a coisa é cara mesmo, porque o Brasil é um país arriscado e que tem uma cultura do calote, do incentivo ao calote muito grande. Já vou falar disso no projeto aqui do Desenrola, o programa Desenrola, que está inserido nessa lei também. Mas então existe esse problema da inadimplência. O que a operadora de cartão leva em conta ao estabelecer uma taxa de juros tão alta? Que ela tem um risco grande de levar calote, né? Porque você já viu alguém ser preso por não pagar o cartão de crédito, né? Pois é uma dívida assim que às vezes é complicada de receber. Muita gente vive com dívidas enormes do cartão de crédito que simplesmente elas não se importam em pagar, essa é a verdade. Mas existe todo esse terrorismo a respeito da taxa de juros do cartão. Eu já citei aqui no canal outras vezes. Era muito frequente a gente ver na Globo, por exemplo, reportagens aí falando dos juros no cartão e tal, e eles citam um exemplo lá, né? O fulano de tal lá gastou R$ 2.000 para comprar uma geladeira e agora está devendo mais de R$ 10.000 no cartão, né? Pô, beleza, o que eles esquecem de falar é que o cara não pagou o cartão, ele não pagou aquela geladeira, ele comprou um bem, comprou um item e não pagou. Se ele tivesse pago, ele não estaria devendo R$ 10.000, não estaria devendo absolutamente nada. Aliás, hoje você consegue comprar um monte de coisas pelo mesmo valor à vista com cartão de crédito, que é uma coisa muito interessante no final das contas, né? Mas então, existe essa cultura do crédito fraco, né? Do calote no Brasil, de você não quitar as suas dívidas, de tal forma que metade das pessoas não paga o cartão de crédito direitinho. Então, por isso que a taxa de juros é alta. Agora, o que vai acontecer? Qual que é o problema se esse tipo de lei aqui for realmente aprovada lá no Senado, for sancionada e tudo mais, né? O que acontece nesse caso é que, embora as empresas possam se unir aí, fazer uma regulamentação sobre taxa de juros e estipular um valor alto ainda, que vai compensar o risco, é bem provável que o CMN não aceite isso no final das contas e a coisa seja, de fato, relegada a isso aqui, né? Aquela parte da lei que determina que o teto da dívida não vai poder ultrapassar o valor real da compra, o que na prática significa dizer aí que você vai estacionar num determinado patamar e a coisa não vai continuar correndo, né? Então, como que as empresas operadoras de cartão de crédito vão ter que lidar com isso? Simplesmente dificultando o crédito. Hoje é muito fácil você ter um cartão, porque com esses juros altos aqui, as empresas conseguem mitigar o risco de emprestar dinheiro aí para caloteiros, porque é o que acontece, né? 50% das pessoas dão calote no cartão de crédito, né? Então, as operadoras compensam o risco do crédito com uma taxa de juros alta. Se a taxa de juros tiver que ser baixada, ela é um preço, lembre-se disso, né? Se esse preço do dinheiro tiver que ser baixado por conta de uma canetada estatal, o que acontece sempre em casos de controles de preço? Temos uma diminuição da oferta. Aqui não é um produto na prateleira do supermercado que vai sumir do dia para a noite. Estamos falando aqui de dinheiro a ser emprestado que vai desaparecer, né? Esse é um crédito que vai deixar de existir. Vai ser mais difícil para as pessoas obterem crédito, aí obterem cartão de crédito para poder operar no dia a dia com suas contas. Pode ser que pessoas que atualmente têm o cartão de crédito com alguma dificuldade para pagar, às vezes pagam, às vezes entram no rotativo, parcela a fatura e tudo mais, acabem não tendo seu cartão renovado por conta do risco que isso vai representar para as empresas aí, porque a taxa de juros não vai compensar. Então, vai sobrar para os mais pobres no final das contas que querem ter um cartão de crédito a primeira vez, né? Como é que eles vão provar
que tem um crédito bom. Isso é mais difícil, né? Isso a gente prova no dia a dia, pagando a fatura sempre, e aí a empresa operadora de cartão vai tendo mais confiança com aquele cliente especificamente, né? Agora vai ser difícil para um pobre conseguir ter um cartão de crédito se a taxa de juros do rotativo for muito baixa. Então, se esse cara não é um caloteiro, se ele não quer um cartão de crédito para sair comprando tudo e não pagar depois, ele vai ter problemas para conseguir o seu crédito. Então, mais uma vez, o Estado prejudicando pessoas pobres principalmente, né? E esse programa Desenrola aqui, como a gente sabe, é aquele típico caso do Estado premiando o caloteiro, aquele que não paga as dívidas. Então você vai ter aí o tal do programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. Você nunca vai ter um programa aqui do governo dando benefícios para quem paga as contas em dia, né? Quando você tem lá o programa de perdão de dívidas do FIES e tudo mais, o cara que paga em dia, a mulher que paga em dia, os estudantes aí que estão kits com o FIES, não tem nenhum tipo de benefício, não tem desconto, não tem amortização, absolutamente nada. Só tem quem realmente é caloteiro. Então o que nós estamos vendo aqui no final das contas é o governo, o Estado brasileiro, endossando o calote, endossando aí a prática de você comprar algo, adquirir algo, fazer um empréstimo, tomar crédito e não pagar isso, né? Porque a alta taxa de juros do rotativo do cartão nada mais é do que uma punição para o caloteiro. O que o Estado faz? Passa a mão na cabeça do caloteiro falando: não, pode dar prejuízo aí para a operadora quanto você quiser, porque nós vamos aí passar um projeto de lei que vai diminuir essa taxa de juros, vai ficar muito mais tranquila para você, né? Não quer ter problema com taxa de juros do rotativo do cartão? Pague a fatura em dia. Pare de gastar mais do que você gasta, do que você pode gastar. Não compre coisas que estão fora da sua realidade e você vai viver muito bem com o cartão de crédito. Ele vai ser o seu aliado aí do ponto de vista da gestão orçamentária. Afinal de contas, a fatura te dá aí um resumo de tudo que você comprou no mês. Fica fácil você mensurar os seus gastos, classificar isso e tudo mais. Só que o Estado não quer fazer isso, não quer educar as pessoas, não quer dar incentivo para que as pessoas, de fato, tenham a sua independência financeira, uma qualidade de vida financeira melhor. O Estado quer o esparadrapo, o band-aid de aliviar a barra dos caloteiros, porque é muito mais fácil. E convenhamos, se 50% das pessoas aqui têm problemas com cartão de crédito, isso significa que 50% das pessoas que usam cartão vão gostar dessa história aqui, vão ficar muito felizes com esse projeto de lei. É assim que se ganha eleições num governo, num regime democrático, né? É assim que a coisa funciona. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.